Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre a vitória do Kenny sobre o Falcão na quinta temporada de Cobra Kai, que muitos fãs apontam que foi por culpa do roteiro. Será se o Kenny conseguiu realmente superar o Demitri como muitos afirmam? Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora sem mais delongas, bora que bora pro vídeo. É importante lembrar que quando o Kenny iniciou no Karatê, tanto o Demitri quanto o Eli já tinham um histórico de lutas bem interessante em Cobra Kai. É importante também lembrar que ambos os lutadores já haviam enfrentado oponentes que eram considerados superiores a eles. Inclusive, durante o torneio regional de Karatê da quarta temporada, os dois conseguiram avançar até a semifinal e final respectivamente. E reforço a minha opinião de que simplesmente foi para favorecer o roteiro e mais uma vez afirmo que o Falcão era quem mais poderia sofrer aquele impacto da derrota. Como já falei em um vídeo que fiz para a TV Nerdinho, a Sen já havia perdido para a Tori no torneio regional, o Rob já havia perdido para o Falcão no torneio regional e eles já tinham sacrificado o Miguel, que desistiu do torneio, ou seja, nenhum deles poderia perder mais uma vez. O Falcão, por sua vez, tinha recuperado a sua confiança e era o atual campeão regional de Karatê, ou seja, ele poderia absorver melhor o impacto de uma derrota. Como no roteiro para a série poder caminhar naturalmente, alguém tinha que perder, o Falcão foi o escolhido. É certo que se o Miyagi-Do Presas de Águia tivesse vencido as duas lutas, o Cobra Kai não teria conseguido a sua classificação para o Sekai Taikai, e com isso a missão de deter o Cobra Kai já teria sido concluída naquele momento, e isso não era interessante para a série. Na visão do site Screen Rant, uma clara forçação de barra do roteiro foi quando o Falcão foi derrotado pelo Kenny na seletiva do Sekai Taikai. Como é comum na série, Kenny é mais um garoto que decide aprender Karatê após enfrentar bullying. No entanto, como aconteceu com o Falcão, o Kenny aprendeu Karatê rapidamente, mas os ensinamentos negativos do Cobra Kai acabaram por corrompê-lo. Na quinta temporada, Kenny entra em uma luta contra o Falcão. Embora o Falcão seja muito mais experiente e habilidoso do que Kenny rapidamente usa o Bala de Prata, que era uma técnica que ele havia acabado de aprender com o Terry Silver. Com isso, o Falcão fica incapaz de continuar com a luta e o Kenny é considerado vencedor. Devido aos níveis de habilidades incompatíveis de Kenny e Falcão, essa luta está claramente perdendo seu senso de realismo. Ou seja, o site corrobora com a opinião da maioria dos fãs que acreditam que tudo não passou de roteiro. E provavelmente se o Kenny lutasse 10 vezes contra o Falcão, ele perderia 9. Finalizando, como eu já falei em outros vídeos, Cobra Kai precisa de um novo Rei Cobra para a sexta temporada. Porque por mais que o Kenny tenha um grande futuro no Karatê, como o Terry Silver mesmo já falou bastante do potencial de crescimento do jovem, ele ainda é um iniciante no Karatê e nem de longe ele conseguiria rivalizar com o Falcão. Simples fato do Demitri não ter muito tempo de tela e o Kenny ter se tornado o Rei Cobra na quinta temporada de Cobra Kai, muitos afirmam que o Kenny superou o Demitri nessa temporada. Tal alegação ganhou muito mais força quando o Kenny simplesmente venceu o Falcão durante o processo de seletiva do Sekai Taikai. Muitos alegam que o Kenny evoluiu muito nessa temporada e que ele venceu alguém muito mais experiente do que o Demitri. Concordo que o Falcão da quarta e da quinta temporada é realmente superior ao Demitri, no entanto não quer dizer que o Kenny seja superior ao Falcão simplesmente porque ele o venceu em uma luta. Como já falei em vários outros vídeos, considero essa luta do Falcão com o Kenny uma forçação de barra ou um acidente de percurso. Mas voltando ao assunto principal, tanto o Kenny quanto o Demitri tiveram dificuldade para desenvolver no Karatê. No caso do Demitri, inicialmente queria praticar Karatê simplesmente para adquirir fama, porque ele viu que o Miguel ficou muito popular na escola depois que venceu o Kyler e sua gangue. No entanto, visivelmente o Demitri queria pegar atalhos e ele não queria colocar a mão na massa, e isso meio que impossibilitou ele de continuar no dojo Cobra Kai. Demitri também acreditava que não levava jeito para a prática do Karatê, o que fez com que ele criasse um enorme bloqueio mental que fez com que ele demorasse muito a desenvolver na arte do Miyagi-Do. Já o Kenny acreditava que ele não poderia ser como seu irmão Shao Penny, que era alto e forte.
Na visão do garoto, ele apenas conseguia correr. Vamos lembrar que o Rob teve muito trabalho para convencer o Kenny a não correr dele. Ele até teve que falar que ele não ia tocar nele, mas ele teria que ficar na luta. Os dois tiveram o mesmo início porque foram iniciados com a filosofia do Karate Miyagi-Do. Vamos lembrar que o Rob teve que se justificar para Terry Silver que ele estava dando uma aula de Karate Cobra Kai, mesmo quando ele estava usando ensinamentos da filosofia do Miyagi-Do. Tanto o Demitri quanto o Kenny tinham uma habilidade especial para a prática do Karatê. Vamos lembrar que mesmo com toda a dificuldade inicial do Demitri, o Daniel percebeu que ele tem um talento especial que é antecipar as coisas ruins. Por sempre esperar o pior das coisas, o Demitri acaba antecipando o seu adversário, e isso é uma marca registrada dele no Karate Miyagi-Do. Já no caso do Kenny, ele é muito veloz, e a Tori percebeu isso quando ele foi capaz de surpreender o Kyler, que baixou a sua guarda depois que ficou rindo da cara do garoto. Muitos afirmam que já na quarta temporada o Kenny é superior ao Demitri simplesmente porque ele conseguiu marcar um ponto em cima do Rob, e o Demitri não conseguiu marcar nenhum ponto. No entanto, isso não é verdade, porque nós sabemos muito bem que o Rob não estava lutando com tudo que ele tinha contra o Kenny, e ele lutou com tudo que ele tinha contra o Demitri. Basta lembrar que depois que John Kreese deu um puxão de orelha no Rob, o Kenny não teve mais nenhuma chance na luta. Também temos que lembrar que o Demitri contava somente com as técnicas de Miyagi-Do, porque o Daniel LaRusso proibiu seus alunos de utilizarem o estilo Cobra Kai que ele não aprovava como o jeito certo. Ou seja, tanto o Rob quanto o Kenny poderiam utilizar tanto o Cobra Kai quanto o Miyagi-Do. Ou seja, se o Kenny fez algum ponto contra o Rob, que já não estava lutando tão a sério contra ele, ele ainda contava com um estilo a mais diferente do Demitri, que teve que se virar com o que tinha. Mas muitos vão dizer: você está falando do Demitri da quinta temporada, e nessa temporada o Kenny evoluiu bastante e acabou se tornando o Rei Cobra e venceu o Falcão. No entanto, eu concordo com a maioria dos fãs que falam aos montes nos comentários que aquela luta foi uma forçação de barra, e que se o Kenny enfrentasse o Falcão mais uma vez, provavelmente ele perderia. E vamos lembrar que Cobra Kai sempre foca em personagens diferentes em determinadas temporadas, ou seja, o Demitri não teve muito tempo de tela nessa temporada. No entanto, não significa que ele estava nerfado, como muita gente falou. Podemos dizer simplesmente que o Falcão pegou leve e ao mesmo tempo subestimou o Kenny, ou seja, o Falcão desconhecia o chamado golpe bala de prata, que provavelmente o Kenny não acertaria em outra luta. Também podemos falar que o Demitri, muito mais experiente que o Kenny, e provavelmente por já esperar o pior, não daria o mole que o Falcão deu, e provavelmente ele poderia antecipar aquele bala de prata. Pelo menos na minha visão, o Demitri da quinta temporada é muito mais lutador do que o Kenny dessa temporada. Mas qual a sua opinião sobre o Demitri e o Kenny da quinta temporada? Quem é melhor? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.